O Ministério Público Federal pediu urgência na punição dos crimes praticados durante o regime militar. O objetivo é dar uma resposta às famílias das vítimas que sofrem até hoje com a falta de informação. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 475 pessoas morreram ou desapareceram por motivos políticos. A foto é de um desaparecido político. Antônio Teodoro era irmão de Maria Eliana. Ele abandonou a faculdade de farmácia para lutar contra a ditadura militar. Foi um dos integrantes da guerrilha do Araguaia, movimento revolucionário armado que se fixou na região amazônica, ao longo do rio Araguaia, no final da década de 60 até a primeira metade dos anos 70. Segundo ela, o irmão foi preso e morto junto com outros companheiros por militares numa fazenda da região. A notícia foi dada por outros presos políticos conhecidos da família. Disse que ainda falou a frase, na nuca não, vira de frente. E executaram eles dois. A família quer saber o que realmente ocorreu com o Antônio, mas já entende que os assassinos não poderão ser presos. Isso por causa da lei de anistia, promulgada em 1979, que não permite punição penal dos responsáveis por torturas e mortes no período da ditadura. Ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação na qual a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, questionava essa interpretação da lei. Mas na avaliação do STF, a lei continuou valendo. Nós esperávamos muito punição, justiça, consideração com os familiares, coisa que nunca tiveram conosco. Mas o problema é que quando a gente teve a votação no Supremo para mexer na lei da anistia, nós perdemos de 7-2. No entanto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos deu prazo de 1 ano para o Brasil investigar e, se for o caso, punir graves violações de direitos humanos durante o período militar. O prazo vence em 14 de dezembro e o Estado brasileiro deverá apresentar relatório sobre as providências que foram tomadas em relação ao cumprimento da sentença. A Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão determinou prioridade na punição civil de responsáveis por mortes e torturas durante o regime militar. O MPF também quer agilidade na localização de corpos de desaparecidos políticos. Por isso, encaminhou um ofício às Procuradorias Regionais de Direitos do Cidadão. O documento afirma que violações de direitos humanos devem ser objeto de investigação e responsabilização. Eu tenho a expectativa de que os membros do Ministério Público possam, nos seus estados, onde foram identificadas essas graves violações, seja desaparecimentos forçados ou seja de tortura, de que eles possam, dentro de uma investigação civil, apurar essas graves violações e possam adotar as medidas cíveis correspondentes. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que partiu do Poder Executivo, criando a Comissão da Verdade, colegiado que terá 2 anos para apurar os crimes políticos cometidos entre o ano de 1946, anterior à ditadura, que começou em 1964, até 1988. O projeto segue agora para votação no Senado. Enquanto isso, familiares, amigos e militantes continuam em busca de informações e apoiam a iniciativa do Ministério Público Federal de pedir agilidade nas investigações. É muito positivo e queremos que mais e mais estados, os procuradores, comecem a abrir esses processos de responsabilização civil. Além da apuração dos fatos, os parentes querem registrar na história brasileira a memória dos cidadãos que perderam a vida vítimas da ditadura. Márcio Beck Machado! Anúzia! Presente! Parceria internacional. Magistrados de Moçambique, na África, participaram em Brasília de um curso de capacitação jurídica promovido pela Escola Superior do Ministério Público da União. Um dos temas abordados foi o combate à corrupção. 20 magistrados de Moçambique, na África, vieram ao Brasil para conhecer de perto o trabalho das instituições que combatem o crime organizado. A intenção é promover a troca de experiências entre os dois países. A iniciativa é baseada em termo de cooperação firmado em 2008 entre a Escola Superior do Ministério Público da União e o Centro de Formação Jurídica e Judiciária de Moçambique. Todo o projeto de cooperação é uma via de mão dupla. Na realidade, há uma
troca de experiências a partir da percepção da realidade moçambicana e em face também da realidade brasileira. O que se procura verificar é o reconhecimento de que existe uma criminalidade hoje que não reconhece fronteiras. Essa é a segunda fase do projeto de capacitação jurídica. A parte teórica foi aplicada em abril deste ano na capital de Moçambique. Agora é a vez da prática. O rol de atividades é extenso, inclui visitas a instituições, acompanhamento de audiências e estudo de casos. Agora vem justamente a parte que consideramos essencial, que é a aplicação prática, mostrando os exemplos, mostrando as técnicas, mostrando a maneira de trazer aquilo que está na lei, as categorias teóricas da lei, para o nosso dia a dia. Os magistrados conheceram a estrutura do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal. No Conselho de Controle de Atividades Financeiras, por exemplo, eles receberam informações sobre a importância da articulação entre os órgãos de defesa do Estado e as técnicas de identificação de fraudes. Na Polícia Federal, eles viram como funciona a interceptação telefônica. O Brasil tem muito a ensinar, muito a transmitir. Já avançou muito em termos de combate ao crime, à criminalidade organizada. Um julgamento simulado também aconteceu. O crime julgado era o de lavagem de dinheiro. Nós sabemos que não há um júri para lavagem de dinheiro, mas nós optamos por escolher esse caso, que é um caso que já vem sendo debatido em vários países da América Latina. Foi produzido a partir do Escritório das Nações Unidas para Combate à Droga e ao Crime, a ONU-DC, e ele foi muito eficiente no treinamento de procuradores da República, por exemplo, e policiais federais. Vitalina do Carmo destaca que essa união de esforços fortalece as instituições que lutam contra a criminalidade. Reforça sim, porque não só porque dá os meios, como os conhecimentos, o entendimento do que seja crime organizado, de uma forma geral e, em particular, cada um dos crimes. Com as atividades concluídas, manuais práticos de atuação serão elaborados. De forma a, com isso, contribuir para a formação dos futuros juízes e procuradores de Moçambique. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a legitimidade do Ministério Público Federal para conduzir as investigações sobre a promotora de justiça Débora Gerner, acusada de participar de um esquema de corrupção no Distrito Federal durante o governo de José Roberto Arruda. A promotora Débora Gerner, acusada de envolvimento no Mensalão do DEM, propôs um habeas corpus no STJ, alegando que o Procurador Regional da República, Ronaldo Albo, não era legitimado para conduzir as investigações. Mas os ministros não aceitaram o argumento e entenderam que a atuação dele é válida. A decisão é um marco para o Ministério Público Federal por ser o primeiro caso julgado no Brasil que confirma a legitimidade de um membro do MPF para presidir uma investigação por delegação do Procurador-Geral da República. A defesa de Débora Gerner ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A seguir, no Maranhão, o Ministério Público Federal garante na Justiça a posse de terra a uma comunidade quilombola. E na Paraíba, a Ação Civil Pública quer garantir a recuperação da antiga igreja Nossa Senhora de Nazaré. A gente volta daqui a pouco.